Não compreendo esse tempo. Se o dia clama, não posso parar. Na esteira dos dias, meus pés cansados mal podem acompanhar. Porém insistente, ele vem e tira-me do chão. Anestesiado, decido me entregar. Água viva, minha sede, vem matar. Vem comigo, não deixe a vida me devorar. Me pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar. Bom, gente, nós vamos dar continuidade à nossa série intitulada Urbanofobias, superando os medos do cotidiano. Para você que não esteve aqui nas últimas semanas, não fique ansioso com relação a isso, porque o conteúdo das mensagens pode ser assistido por você no nosso canal do YouTube, Comunidade Campolim. As 3 primeiras mensagens estão por lá. E o fato de você não ter participado das 3 primeiras mensagens não vai prejudicar em absolutamente nada a sua participação nesse encontro de hoje, tá bom? Fobias. O que são fobias? Fobias são medos desproporcionais a objetos, pensamentos, situações e animais que não necessariamente representam ameaças reais. Fica sempre muito difícil da gente compartilhar com alguém uma fobia que a gente tem, seja ela qual for, porque às vezes ela é um pouco irracional, ela foge ao bom senso e é difícil de uma outra pessoa entender o que passa dentro do nosso interior. Mas o fato é que isso acontece. E quando acontece, a gente não tem como justificar. Como é que essas fobias são sentidas? Mãos e pernas tremem e formigam. O coração dispara, o estômago revira, o peito busca oxigênio e o suor escorre em ondas de calafrios pela pele quente. Um desmaio parece inevitável. Você tem alguma fobia? Fobia de algum inseto, de algum animal, de algum objeto, de alguma circunstância? O que é que rouba o teu equilíbrio? O que é que tira o teu sono? Quais os teus medos mais profundos? Nós conversamos na primeira palestra sobre o medo da violência, um medo justificável, porque nós vivemos num dos países mais violentos do mundo. E isso faz da população brasileira uma das populações mais medrosas no que diz respeito à violência. A gente tem medo do que pode acontecer quando os nossos filhos saem, quando o horário vai avançando e eles não retornam para casa, ou então quando o marido viaja, quando a esposa sai a trabalho. Isso mexe com a gente. Esse ambiente de violência é algo que castiga. A segunda mensagem foi sobre o medo da solidão. Medo esse faz com que muitos de nós façamos alianças precipitadas, alianças de relacionamento, de amizade, de namoro, pelo medo de ficarmos sozinhos. E aí alguns de nós trocamos a solidão por um mau relacionamento e com o tempo a gente percebe que não foi uma boa opção. Domingo passado nós conversamos sobre o medo do amanhã, que também tem sido chamado por alguns estudiosos de agorafobia. A fobia desse momento presente, dessa hora, desse instante. É como se a gente sempre pensasse no outro local onde a gente vai estar e não no local onde nós estamos. É como se, ao olharmos para as pessoas que estão conversando com a gente, elas não fossem tão importantes assim, mas sim aquelas que nós encontraremos depois, num outro momento futuro,
que não é o momento presente. A gente conversou sobre ansiedade, e se esse é um problema para você, eu te convido a assistir a mensagem de domingo passado, foi uma conversa muito interessante. Hoje a gente vai conversar sobre uma última urbanofobia. Existiriam inúmeras possibilidades de ampliar essa série, mas a gente precisa parar por aqui, para conversar sobre um assunto não menos sério, não menos importante. A gente vai conversar sobre o medo da morte. O medo da morte. Você é uma dessas pessoas que tem medo de morrer? Você é uma dessas pessoas que, quando pinta a possibilidade de fazer um exame, você imediatamente sente calafrios, porque só de pensar de ficar longe da esposa, do marido, dos filhos, isso te desarticula, te desestrutura. Você é uma dessas pessoas que tem medo da morte? Segundo um estudo realizado pela SINCEP, 79,5% dos brasileiros concordam que a morte é um fenômeno tão natural quanto nascer. Um dia as pessoas nascem, outro elas morrem. Faz parte da vida, a vida é assim mesmo. Tão certo quanto a vida é a morte que um dia todos nós vamos encontrar. Algo natural. Entretanto, 73,7% dos entrevistados não têm o hábito de falarem abertamente sobre o assunto. É natural? É natural. Acontece? Acontece. Com todo mundo? Com todo mundo. Vamos conversar sobre o assunto? Acho melhor não. E por quê? Talvez porque alguns de nós somos, lá dentro, um pouco supersticiosos. Sabe aquele negócio? Se a gente ficar falando muito sobre o assunto, de repente acontece. Então é melhor a gente não falar no assunto, né? Com medo de que a morte possa tocar a campainha na porta do nosso apartamento. 75% dos entrevistados afirmam também que têm muito medo de perderem uma pessoa querida. E eu confesso que eu fiquei surpreso com essa estatística. Eu pensei que o índice fosse um pouquinho mais alto, mas talvez a pesquisa se refira a pessoas que realmente ficam muito abaladas, que são desestruturadas emocionalmente em função somente da possibilidade de pensar na perda de alguém, mesmo quando essa perda não é uma possibilidade premente. Por fim, 68% dos entrevistados afirmam, perceba que interessante, não estarem prontos para encararem a própria morte. É natural? É natural. Acontece? Acontece. Você tem medo que algumas pessoas partam perto de você? Sim. Você está pronto para partir? Não. Definitivamente eu não estou pronto para encarar a morte. E você? Onde é que você se encontra nessas estatísticas? Você é uma dessas pessoas que tem medo da morte? Você está pronto para encarar a morte? Esse assunto foi muito bem articulado num filme de 1998, algumas pessoas ainda são dessa época aqui, né? Um filme intitulado Encontro Marcado, um filme sensacional, que conta a história de um grande e implacável empresário protagonizado por Anthony Hopkins. E ele é um sujeito bem posicionado, com uma empresa espalhada pelo mundo afora, muito rico, com inúmeros empregados, e com um grupo de acionistas que viviam como verdadeiros urubus, esperando a morte dele para assumirem o lugar principal na empresa. Foi exatamente esse homem que no filme recebeu a visita fria e indesejável da própria morte, protagonizada por Brad Pitt. E é aí que a coisa começa a ficar divertida, né? Porque a gente sempre que pensa na morte, pensa numa imagem bem diferente dessa. A gente talvez pense na morte com chifre, com rabo, de uma forma mais repugnante, mas quem aqui diria que a morte pode se parecer com o Brad Pitt? Algumas estatísticas que não são verdadeiras dizem que 98% das mulheres passaram a desejar a morte a partir desse filme. Vem sobre mim, morte, eu estou pronto, chegou o meu momento, me leva, Brad, quer dizer, me leva, morte. Como um bom negociante,
que era aquele grande empresário, convenceu a morte a dar-lhe um tempo de vida a mais. Não me leva agora não. Eu ainda não estou pronto, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Por favor, tenha compaixão de mim. E a morte pergunta: o que é que você tem para me oferecer em troca? E aquele empresário diz assim: eu vou te mostrar a vida. Você só conhece a partida, você só conhece a despedida, você só vê as lágrimas. Eu quero que você compreenda o porquê que a gente briga tanto com você e o porquê que a gente deseja tanto continuar vivo. Aí a morte achou uma boa proposta e disse: ok, você tem alguns dias e depois que você me mostrar o suficiente, a gente parte juntos. Ok. E os dias foram se passando e a morte achou muito estranha a maneira como esse empresário lidava com a vida. Porque mesmo sabendo que a morte estava próxima, estava ao lado, ele continuava vivendo, alimentando alguns valores que eram valores efêmeros, passageiros. Ele continuava preocupado com os bens, ele continuava preocupado com as propriedades, e a morte cutucava ele e dizia assim: ei, você não acorda? Eu estou aqui, daqui a pouco a gente vai embora e você está preocupado com essas bobagens aí? A morte preferiu se encantar com outras coisas na vida, a começar por pasta de amendoim. O Brad Pitt, quando provou pela primeira vez, ele disse: olha, está aqui um bom motivo para a gente continuar vivo, pasta de amendoim. E ele começa a comer pasta de amendoim e ele faz isso o filme inteiro. Algumas mulheres entendem bem isso quando o assunto é chocolate, né? A outra razão que fez com que a morte se apaixonasse pela vida nesse filme foi o fato dele ter encontrado um amor para a vida dele. Ele acabou se apaixonando pela filha desse empresário e a filha desse empresário acabou se apaixonando por ele. Isso foi arrebatador. E ele percebeu, inclusive, algumas lágrimas rolando no rosto dele por conta do amor. Como o amor faz diferença na vida da gente. Na companhia da morte, aquele empresário foi convidado a redimensionar as suas prioridades e a distinguir entre aquilo que era essencial e aquilo que era passageiro. Sempre que a morte chega perto da gente, sempre que a iminência da morte é mais aguda, a gente levanta perguntas tais como: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu insisto em valorizar algumas coisas que são bobas, que são tolas, que são passageiras, coisas que eu não vou levar comigo? Por que eu não valorizo as outras coisas que são eternas, que vão fazer da minha vida um legado importante para aqueles que vão ficar? Talvez esse tipo de reflexão encontre amparo num texto bíblico de Eclesiastes que diz que é melhor a gente estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Ué, por que o sábio diz isso? Porque ele sabe que no meio das festas, no meio da folia, a gente passa por um período de entorpecência. As festas roubam a gente da realidade, tiram os nossos pés do chão. Mas é exatamente quando a gente está numa casa onde há luto, que a gente pensa naquilo que é importante e naquilo que não é importante, naquilo que a gente precisa valorizar e naquilo que a gente pode deixar para o lado. Muita gente chegou a escrever epitáfios para a sua própria vida, diante da consideração da proximidade da morte. Um deles foi Sérgio Brito, do Titãs, que escreveu uma música lindíssima que diz o seguinte: eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. A vontade dele era que essas palavras estivessem na sua lápide, na sua lápide. Um outro exemplo é de Álvares de Azevedo, um poeta brasileiro, que disse certa vez o seguinte: descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida,
à sombra de uma cruz e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Por fim, eu cito um epitáfio que foi escrito por Tancredo Neves, que disse certa vez: aqui jaz, muito a contragosto, Tancredo Neves. Ele de fato escreveu essas palavras e pediu para a família colocar essas palavras na sua lápide, mas a família disse: não é possível, a gente não pode escrever isso. E então eles colocaram alguma outra coisa mais politicamente correta. Quais são os fundamentos bíblicos sobre a morte? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Primeiramente, a Bíblia nos afirma que Deus criou a vida. Ele estava comprometido desde o início com ela. Mas a morte surge na história como uma consequência do nosso pecado. Deus criou um mundo perfeito e repleto de vida, e de uma vida que deveria ser vivida para sempre, sem nenhum tipo de interrupção. Mas os nossos pais disseram: nós não queremos mais ficar perto do Senhor, depender do Senhor e viver a partir das suas leis. Nós queremos ser os nossos próprios donos, queremos cuidar do nosso próprio futuro e servir aos nossos próprios desejos. E isso fez com que a morte entrasse na história da humanidade. Gênesis capítulo 3:3 diz o seguinte: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore específica. Se o fizerem, certamente vocês morrerão. Deus não sonhou com a morte. É por isso que quando a gente entra num velório, a gente fica desconcertado. Não tem ninguém que se sinta assim, completamente à vontade no momento de velório. Porque aquilo não foi criado por Deus. Aquele ambiente não foi o ambiente que Deus planejou na eternidade para a gente viver. A morte surgiu ao longo da história como algo que nós semeamos na nossa própria existência. O segundo fundamento que a gente aprende na Bíblia sobre a morte é que Deus nos fez eternos. E a morte é apenas a transição para a eternidade. Deus não nos fez para vivermos uma boa quantidade de tempo. Deus nos fez, segundo Eclesiastes capítulo 3, verso 11, para vivermos para sempre. E as sementes da eternidade estão cravadas no nosso peito e no nosso coração. Deus colocou um senso de eternidade, um pacote de eternidade, um software de eternidade para rolar para a vida inteira no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Discípulos de Jesus e não discípulos de Jesus, segundo a palavra de Deus, depois de terem enfrentado e passado pela morte, vão se levantar das sepulturas e vão viver eternamente. A grande questão é: como viverão essas pessoas? Em que lugar elas estarão? E ao lado de quem elas estarão? Aí vem o terceiro fundamento bíblico sobre a morte. Deus nos ofereceu perdão, e quem o aceitou viverá com Cristo eternamente. João 3,16, texto que a gente conhece muito bem, diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos teremos vida eterna, mas aqueles que em vida se apropriaram do perdão de Cristo e se alinharam com Ele, vão viver em convergência nele o restante dos seus dias na eternidade. Mas aqueles que fizeram a opção por uma via diferente e se afastaram em vida do Senhor Jesus, vão continuar eternamente se distanciando de toda a fonte de bondade, de amor, de misericórdia, de justiça e de plenitude que existe no universo. E mais, essas pessoas, mesmo imersas num sofrimento sem paralelo,
viverão nessa realidade sem desejarem voltar para os braços do Criador. Aonde você se encontra? Você se encontra no grupo das pessoas que têm convergido a sua vida para Jesus? Esse é o caminho que você vai trilhar para o restante da sua eternidade. Que bom que você tomou essa decisão. Agora, se você tem dado passos para uma direção contrária, cuidado. Cuidado, porque esse tipo de postura pode fazer da sua vida aqui na história um inferno. Inferno esse que vai se prolongar para o restante da eternidade, por você passar o restante do seu tempo caminhando na direção contrária da verdadeira luz. O texto que a gente vai ler para refletir sobre o medo da morte é Mateus capítulo 6, de 36 em diante, texto em que Jesus se encontra num lugar chamado Getsêmani. Acompanhem comigo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Nada melhor do que a gente olhar para a vida de Jesus e para a iminência da morte de Jesus, para a gente aprender com quem a gente tem que aprender. Se a gente precisa aprender sobre a nossa relação e a nossa aproximação da morte, essa lição precisa vir da pessoa autorizada por Deus, Jesus de Nazaré. Diante da proximidade da morte, nós aprendemos nesse texto que nós somos expostos às reações humanas mais comuns. Muitos de nós acreditamos que a espiritualidade é o caminho para nós nos tornarmos divinos. Mas Jesus nos ensina nesse texto que a espiritualidade é o caminho para nós nos tornarmos cada vez mais humanos. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Diante da proximidade da sua morte, Jesus não se reveste de uma armadura intocável, como se a morte não lhe espantasse, não lhe causasse nenhum tipo de reação. Ele também não mascara os seus sentimentos, ele não se ilude interiormente para se sentir bem diante da situação. Pelo contrário, ele se fez homem e experimentou aquele momento como qualquer um de nós experimentaria. Quais as reações naturais de Jesus frente à iminência da sua morte? A primeira reação
foi a de ter abandonado a agitação e ter procurado um lugar tranquilo. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente percebe Jesus enfrentando momentos muito agitados, com muita gente por perto, cobrando dele curas, ensino, e muita gente falando, muita gente puxando ele pela roupa, muita gente querendo ouvi-lo. Mas nesse momento em especial, o momento em que a morte parece ser algo iminente, ele abandona a agitação e ele procura um lugar tranquilo, lugar este que é chamado de Getsêmani. Alguns que já foram até Israel e já conheceram esse lugar, testemunham de como esse lugar é bonito. Getsêmani significa literalmente lugar do azeite, lugar que faz com que as nossas tristezas, os nossos medos, sejam de alguma forma aplacados pela presença de Deus que escorre sobre a nossa cabeça como um óleo que escorria sobre a cabeça de um sacerdote. Quando a gente enfrenta a iminência da morte, o que a gente quer não é agitação. O que a gente quer é um lugar tranquilo. Isso nos ajuda quando a gente enfrenta situações assim, e nos ajuda também quando nós lidamos com pessoas que estão passando pela iminência da morte. Pare de ficar cobrando dessas pessoas. Levanta, agita, você precisa dançar, você precisa pular, você precisa falar. Nem sempre é o que essas pessoas desejam. Porque o momento da iminência da morte é um momento onde a agitação precisa cessar, porque o coração carece de convergência, de sossego, de solitude. Em segundo lugar, Jesus se afastou da multidão e aproximou-se dos seus amigos. Ele deixou um monte de gente frustrada porque queria ouvir as suas palavras, queriam ouvir as suas orientações, receber as suas curas, e ele então aproximou-se apenas dos seus amigos íntimos. Versículo 37 diz: Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Percebam, Jesus tinha muitos amigos, muitos mesmo, mas neste momento ele leva 12 com ele, e no momento exato de orar e de se abrir, ele separa 3 desses 12, pedindo que eles fossem ao seu lado. Isso aqui nos ajuda muito também, quando a morte é uma possibilidade para a gente. Porque a gente não precisa ficar correndo atrás da multidão e satisfazendo a multidão. A gente pode dizer sim: o que eu quero é ficar com menos gente, o que eu quero é ficar com as pessoas que eu mais amo, o que eu quero é ficar com as pessoas que mais me energizam, o que eu quero é ficar com aqueles que realmente têm um vínculo de amor comigo. Jesus fez isso. E se alguém próximo a nós pede por esse tempo, a gente também deve aceitar isso. A gente também deve dizer: ok, tome o seu tempo, tome as suas decisões e receba para você aquilo que é importante nessa fase tão singular. Jesus também reagiu naturalmente, resistindo ao triunfalismo e começando a angustiar-se. Enquanto muita gente envolvida por uma espiritualidade triunfalista faria de tudo para não compartilhar o medo, faria de tudo para não compartilhar a dor, a angústia da própria alma, Jesus vai na contramão disso tudo. E ele então se escancara diante de 3 pessoas. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Percebam as palavras de Jesus: minha alma está profundamente triste. Profundamente triste, a ponto de morrer. O que a gente aprende com esse texto é sobre a possibilidade que a gente tem
de se abrir diante do Pai e de contar para Ele aquilo que realmente vai no nosso coração. Se está doendo, a gente precisa dizer que está doendo. Talvez a multidão não seja o melhor grupo para a gente dizer isso, mas entre 2 ou 3 pessoas isso precisa acontecer. Se a gente está com medo da morte, talvez a multidão não seja o melhor grupo para ouvir a respeito desse nosso medo, mas algumas pessoas, 2 ou 3, precisam nos ouvir, porque esse compartilhar faz com que o equilíbrio das nossas emoções seja reestabelecido de uma forma importante. Diante da morte, Jesus nos ensina que a gente pode sim ser exposto às reações humanas mais naturais. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos e agirmos como super-heróis. Primeiro, porque nós não somos. E em segundo lugar, porque quanto mais a gente desaba e se torna transparente diante do Senhor, mais a graça dele é propícia ao nosso coração cansado. Você está com medo? Você está com medo de quê? Você está triste? Você está triste por quê? O que te incomoda é a possibilidade da morte? Coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Em segundo lugar, diante da proximidade da morte, nós somos confrontados com a fragilidade daqueles que nos cercam. Com a fragilidade daqueles que nos cercam. Se por um lado, diante da proximidade da morte, algumas pessoas importantes e especiais são imprescindíveis para a gente, paradoxalmente, essas mesmas pessoas são frágeis e limitadas para proporcionar tudo aquilo que o nosso coração necessita. É paradoxal, mas é assim que funciona. A gente sempre quer ter por perto, na hora da morte, uma pessoa especial, querida, que a gente ama. Mas essas mesmas pessoas não têm todos os recursos que a gente precisa. Essa foi a experiência de Jesus. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Eu já li esse texto inúmeras vezes, mas o que me chamou a atenção desta vez foi o fato de Jesus ter dito: vocês não puderam orar comigo nem por 1 hora. Fiquei pensando, qual foi a última vez que eu orei 1 hora? Vamos abrir o jogo? Não é tão simples assim, né? Alguns de nós, quando começamos a orar, já começamos a bocejar junto, logo no primeiro minuto. Aí vão passando 3 ou 4, quando a gente chega em 3 ou 4, e a gente assim já está torto. Se está na cama, cai. Não é simples passar 1 hora inteira orando, não é verdade? Não é simples passar 1 hora inteira orando quando o sofrimento não é com a gente. Porque essa 1 hora passou voando para Jesus. Essa 1 hora passou voando para o nosso Mestre. Porque era Ele o angustiado. E os seus discípulos, amigos queridos, mas que por melhor que fossem as boas intenções deles, não tinham recursos para o ajudarem como ele necessitava. Quem nos ajuda a refletir sobre isso é o profeta Jeremias, que no capítulo 17 da sua obra diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Definitivamente o que esse profeta não está tentando fazer com a gente é estimular um estilo de vida onde a gente não se relaciona com ninguém, não faz amizade com ninguém, não casa com ninguém, porque as pessoas não são confiáveis. Não, não é isso.
O que o profeta denuncia aqui é o perigo de nós substituirmos a confiança que nós deveríamos depositar em Deus por uma confiança depositada nas pessoas que nos cercam. E gradativamente alguns de nós temos feito isso ao longo da vida. A gente vai migrando a fortaleza que a gente deveria ter em Deus para colocar essa fortaleza no marido. E o seu marido não tem todos os recursos para cuidar de você. Quem tem todos os recursos para cuidar de você é o Senhor. Fortaleça-se nele. Alguns maridos têm colocado a sua fortaleza nas suas esposas. Eles não percebem isso, mas é o que está acontecendo. Eles têm se afastado do Senhor e mais cedo ou mais tarde, esses maridos vão perceber que fizeram a escolha errada, ainda que inconscientemente, se afastando do Senhor e do seu forte poder. Alguns pais têm colocado a sua confiança e a sua estabilidade nos filhos, e aí, à medida em que eles vão crescendo e a possibilidade deles irem embora vai chegando, esses pais perdem completamente a estabilidade, começam a ficar nervosos, ansiosos, e eles vão, e a vontade é de morrer. Cuidado para não substituir a confiança que deveria ser colocada no Senhor, numa confiança que está sendo posta sobre as pessoas que são mortais. Feliz, diz Jeremias, é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse tipo de gente é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água, não como aquela planta no meio do deserto, solitária, vivendo no ermo, mas como uma árvore plantada junto ao rio. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aonde você tem colocado a sua confiança? O medo da morte lança raízes sobre o nosso coração quando a gente se afasta dele. O medo às vezes vai sendo transformado numa postura de desespero, porque os nossos ouvidos não estão atentos ao que o Senhor diz. Os nossos afetos não estão sendo nutridos pelo Pai que nos ama e nos ama constantemente. Aonde você tem colocado a sua confiança? O Salmo de número 20 vai na mesma direção, dizendo: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Em quem você tem colocado as suas forças e a sua confiança? Há uma canção antiga, muito antiga, lá do tempo do Edgar. Uma canção que ele vai lembrar e diz assim: há momentos em que as palavras não resolvem, os elogios não resolvem, os jargões não resolvem, as palavras de consolo não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz, resolvendo sofrer e morrer no nosso lugar, demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Nós precisamos de Jesus. Por melhor que seja a família da gente, por melhor que seja o nosso casamento, por melhor que seja o relacionamento da gente com os nossos filhos. Em terceiro lugar, diante da proximidade da morte, nós somos convidados a processar nossa angústia diante do Deus Pai em oração. É exatamente isso que Jesus faz no versículo 39. Meu Pai,
Se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Medo todos nós temos. Medo da morte alguns de nós temos. Outros ainda poderão vir a ter. A grande questão é: o que nós faremos quando o medo da morte for estampado no nosso coração? Essas palavras ditas por Jesus nos fazem lembrar de que existem formas adequadas e formas inadequadas de nós processarmos esses medos. Primeiramente, como forma inadequada de processarmos o medo da morte, a atitude de implosão. Tem gente que diante dos seus medos implode, não fala com ninguém, não tem 2 ou 3 amigos como Jesus tinha para compartilhar, não ora, mas vai guardando tudo, vai guardando tudo, vai guardando tudo, vai guardando tudo. E você imagina como isso faz bem, né? Você imagina o que é que isso faz com as nossas emoções. Gente que vai guardando os seus sentimentos dentro de si, como se isso pudesse nos fazer bem. E não faz. E não faz. Uma outra forma inadequada é explodindo. Tem gente que quando recebe um recado esquisito a partir de um exame médico, explode com a esposa, explode com o marido, explode com os filhos, com o funcionário, com o patrão, porque todo mundo tem que pagar o pato do seu sofrimento. Gente que se dá o direito de esbofetear quem está por perto com o intuito de encontrar alívio. Olha, fazer sangrar as pessoas que você mais ama não vai aliviar o que você está passando por dentro. Pelo contrário, vai afastar aqueles que mais importam para você nesse momento. E por fim, tem gente que adota a prática da intoxicação dos outros. Gente que vai destilando amargura para com os que estão por perto, dizendo assim, viu, a vida não vale a pena não, viu? A gente faz tanta coisa, a gente espera tanto de Deus, e no fim, ó o que acontece comigo, ó, isso vai acontecer com você. Um pouco desse azedume é o que a gente encontra no texto de Eclesiastes, né? Um azedume que não tem fim, não tem mais nada novo debaixo do céu. É assim mesmo, a gente nasce, morre e olha, não tem o que fazer. São maneiras inadequadas de processar o medo da morte. Mas quais são as maneiras adequadas? Segundo Jesus, orando ao Pai. Nesse momento de intensa fragilidade, quando Jesus passava por um dos momentos mais intensos de dor e de medo, inclusive vendo verter da sua própria pele gotas de sangue, como afirma Lucas, numa mesma narrativa do seu evangelho, ele ora ao Pai. Ele ora ao seu Pai. Porque ele sabe que o Deus Pai é capaz de acolher as suas orações, que o Deus Pai é capaz de acolhê-lo na sua confusão mental, nos seus questionamentos, nas suas palavras desencontradas, e até mesmo na sua explosividade no falar. Deus tem um senso tremendo de maturidade. E Ele consegue receber a gente, mesmo quando a gente não está bem. Orando ao Pai, expondo a nossa vontade, é exatamente o que a gente precisa fazer. Há um tempo atrás eu lembro que essa coisa do medo da morte pegou pesado comigo, sabe? Comecei a ter medo mesmo. Comecei a lidar com muita gente partindo, crianças, jovens, idosos. Falei, meu Deus do céu, esse negócio pode acontecer comigo a qualquer momento. E diante do meu medo da morte, eu decidi ter um tempo de conversa com Deus para dizer para Ele o que ia no meu coração. E eu disse para Deus o seguinte: Deus, a minha vontade é viver até os tantos anos.
E eu disse para o Senhor aquilo que era a minha vontade. E eu não vou contar isso para você, porque eu não contei nem para minha esposa, nem para os meus filhos, nem para ninguém que eu conheço. Isso é entre eu e o meu Senhor. Eu queria viver até essa idade aqui, tá bom, Senhor? Deus vai ouvir a minha oração e vai fazer o que eu peço? Eu não sei. O que eu sei é que o simples fato de eu ter dito isso para o Senhor acalmou meu coração. Ele já sabe o que eu quero, Ele já sabe o que eu espero. E agora eu estou nas mãos da pessoa que tem o maior amor pela minha vida. Os dias foram passando e eu comecei a ver algumas pessoas passando por intenso sofrimento, pessoas que tinham um pouco mais do que a idade que eu tinha pedido para o Senhor. E aí eu fui conversando com Deus, dizendo assim: Deus, eu pedi, mas puxa vida, terminar assim não é simples não, hein? Se não for pedir demais, Senhor, eu queria partir com essa idade, mas na plenitude da vida. E em todos os aspectos, morrer dormindo assim, roncando, de uma hora para outra para de roncar e vai. Como Deus é bom em nos ouvir assim, né? Em nenhum momento Deus mandou um anjo batendo asa na sala da minha casa, dizendo assim: você está abusando, hein, moleque? Não, está tudo certo. Ele ouve, Ele dá risada, Ele acolhe a gente. E é a gente que vai tendo que conformar a nossa vontade com a dele, porque a dele é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha, diz Jesus na sua oração. Por fim, diante da proximidade da morte, somos desafiados a confiar em Deus e cumprir integralmente a nossa missão. Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos para Jerusalém, vamos para o momento crucial da minha vida, vamos para o ápice do meu ministério, pois eu vou morrer por vocês. O meu traidor chegou, levantem-se e vamos. O medo da morte não foi capaz de paralisar Jesus. Depois de orar, ele levantou e encarou seu traidor. Ele não resistiu ao aprisionamento. Ele se calou diante de Pôncio Pilatos, mesmo podendo se defender. Ele suportou os açoites, a coroa de espinhos e o calvário. Ele se negou a provar o seu poder diante daqueles que diziam: desce daí, se você é quem você disse ser. E ele entregou o seu espírito a Deus como quem devolve ao Pai o maior presente que recebeu das mãos dele, a própria vida. E então Jesus morreu. Será que valeu a pena ter confiado no Pai? Será que valeu a pena ter vivido sem a paralisia? Será que valeu a pena ter caminhado diante das circunstâncias tão adversas? Quem nos responde isso é o texto de Atos capítulo 13, quando um dos apóstolos anuncia o evangelho de Jesus, dizendo assim: irmãos, o povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Vamos ler juntos essa frase grifada? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém.
Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Será que valeu a pena? Claro que valeu a pena. Porque muito embora Jesus tivesse beijado a própria morte, em meio à obediência e ao cumprimento da missão, 3 dias depois, o Pai realizou o maior de todos os milagres da história, trazendo o Filho dele de volta à vida. Ele venceu o maior de todos os inimigos. Ele passou por cima daquele que todos nós, num momento ou outro da vida, temos medo. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E é exatamente por isso que aqueles que viram o Jesus ressurreto assumiram a responsabilidade de serem suas testemunhas, vivendo de uma forma a mostrar Jesus, anunciando com os seus próprios lábios a vida e a salvação que há no Mestre. Não permita que o medo da morte te paralise, não. Nós temos um Deus que venceu a morte, e por isso a morte para nós não nos assusta tanto. Aqueles que morrem em Cristo um dia viverão com Ele também, eternamente. Por isso, dedique o restante dos seus dias celebrando a Deus pela vida que Ele te deu. A iminência da morte está chegando, ok, joia, é triste, é complicado, mas existe muita coisa para celebrar. Enquanto há fôlego de vida, ainda há motivo para festa. Dedique o restante dos seus dias servindo a nova família, a igreja que Deus lhe deu. Sirva com seus dons, com suas habilidades, faça o que for possível para essa comunidade que foi levantada por Jesus, comprada pelo sangue do Cordeiro. Exerça o seu ministério nessa cidade de forma relevante. Dedique o restante dos seus dias amoldando a sua vida conforme o exemplo de Jesus, e não se deixe levar por aquelas pessoas que dizem assim, viu, a morte está aí na frente, então a gente tem que viver da maneira, aproveitar o máximo que a gente puder, fazer tudo que a gente tiver vontade. Não, nós não somos guiados pela morte. A morte não determina a maneira como nós vivemos na história. Nós temos uma eternidade pela frente. E por isso, nós convergimos em vida, em santidade, na direção de Jesus. Para continuarmos assim o restante dos nossos dias na eternidade. Dedique o restante dos seus dias também anunciando o Evangelho de Jesus, não apenas através da sua vida, do seu exemplo, mas com as suas palavras. Abra os seus lábios, fale de Jesus para os seus amigos, convide os seus amigos para virem para cá, para experimentarem o que você tem experimentado aqui. Exatamente esse calor que encontra o seu coração nesse momento, é o calor que pode encontrar o coração deles. Não permita que o medo da morte te paralise. Dedique o restante dos seus dias expandindo o reino de Jesus. Lute contra a injustiça no seu ambiente de trabalho. Lute contra a falta de formação intelectual no seu ambiente de trabalho. Lute contra a degradação do ser humano no seu ambiente de trabalho. Lute contra as doenças, lute contra as enfermidades. Faça o possível para que o reino de Deus chegue em todos os lugares. E dedique o restante dos seus dias aguardando o reencontro que nós um dia teremos com Jesus. Aqueles que um dia partirem através da morte vão abrir os seus olhos para a eternidade para encontrarem o alvo da sua esperança. Aqueles que não partirem continuarão aguardando aqui, e todo olho verá, como diz a Bíblia, o retorno do nosso amado Senhor, pois da mesma forma como Ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que Ele vai voltar para nos encontrar e para reestabelecer de uma vez por todas o reino dEle sobre a face da terra. Concluindo, gente, não se culpe demasiadamente por sentir medo diante da realidade mais dura e cruel da vida, a morte. Você sentiu medo? Você tem sentido angústia e tristeza por conta dessa possibilidade? Jesus também sentiu. Jesus também decidiu ficar quieto, longe do agito, longe da multidão, para poder ouvir o coração dele, repleto de sentimentos que o incomodavam e lhe roubavam
a saúde emocional. Não substitua a necessidade que temos de Deus pela ilusão de podermos contar com as pessoas. As pessoas são importantes. 2 ou 3, então, são sensacionais quando a gente tem por perto, para compartilhar os medos, as fobias, gente que nos ouça, que ore com a gente, mas olha, não confie demais nas pessoas, não confie demais em mim, não confie demais em você. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus. Não deixe de processar seus medos em relação à morte, mas faça-o diante de Deus em oração. Está em crise com a possibilidade disso acontecer? Ore. O Pai é capaz de te acolher. E se você tiver algumas coisas muito esquisitas para dizer para Ele, pode dizer. Está tudo certo. Ele vai te acolher. Ele vai te abraçar, porque Ele é o nosso Pai. E a gente pode pedir o que a gente quiser. Se Ele vai responder positivamente ou não, é uma outra história. Mas aí a gente conforma a nossa vontade com a vontade dEle. Porque a dEle é boa, perfeita e é agradável. E por fim, não permita que o medo da morte te paralise. Medo da morte não paralisa a gente. Porque nós podemos ter medo, mas desespero a gente não tem. Nós temos esperança no porvir. Nós temos esperança e por isso mesmo nós continuamos caminhando. Não permita que o medo da morte te paralise. Antes confie em Deus e continue cumprindo a sua missão. Continue cumprindo a sua missão. Continue cumprindo a sua missão. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos conversar com Deus e pedir que Ele encha o coração da gente, da paz que excede todo o entendimento, para que a gente seja fortalecido no interior e continue caminhando na direção do nosso alvo,